Olá, equipe Liderança Terapêutica. Você que acompanhou o nosso primeiro encontro falando sobre Viktor Frankl e a logoterapia, ou seja, a terapia do sentido, a terapia de dar sentido e propósito para a adversidade, nós vamos continuar com as ideias de Viktor Frankl. Viktor Frankl nós encontramos em vários livros, especialmente nessas duas literaturas, Em Busca de Sentido e A Presença Ignorada de Deus, em que nós podemos, de uma forma bem simplificada, conhecer até inclusive a profundidade de Viktor Frankl, porque vocês lembram que no primeiro encontro nós falamos sobre a logoterapia. A logoterapia é dar um sentido para o sofrimento, para a adversidade. Logos, em grego, é sentido, palavra, mensagem. Então a logoterapia é a terapia, ou seja, a cura de uma neurose, de algo que te aflige, de uma adversidade, através do sentido que você dá para aquela situação. Então, falando um pouco mais sobre Viktor Frankl, lembrando, sobrevivente de 4 campos de concentração nazistas, em que ele fez do estudo do sentido da vida um estudo dentro da ciência, dentro da psicanálise, que era em si científica. Ele transformou esse estudo em algo científico, o sentido da vida. Por isso que vamos buscar em Viktor Frankl, visto que o programa Liderança Terapêutica, todo ele é fruto de pesquisa bibliográfica, fruto de especialização e fruto de experiência em humanização hospitalar e organizacional. Afinal de contas, talvez seja uma novidade para você ouvir que a espiritualidade tenha feito parte da história da psicanálise. Assim como é algo muito novo falar em espiritualidade organizacional lá dentro da empresa, dentro das instituições, dentro de hospitais. Porque as pessoas facilmente confundem religião com espiritualidade. Religião é o conjunto de respostas prontas. Espiritualidade é a busca pelas perguntas. É o que vai em direção, em busca do sentido, ao questionamento sobre qual é o sentido de minha vida, qual é o propósito em fazer o que eu faço. E é justamente neste ponto em que muitas pessoas que exercem liderança, o exercem de uma maneira estressante, de uma maneira estressada, de uma maneira doentia, despejando sobre suas equipes, sobre seus pares, sobre seus colegas, frustrações, justamente porque não conseguem dar sentido ou propósito para a sua liderança. Afinal de contas, muitas pessoas apenas desejaram o cargo. E quando o cargo veio acompanhado das responsabilidades, o peso talvez tenha trazido consequências psicológicas. Como é o exercício da sua liderança? Como você administra as queixas? Como você administra as agressões verbais, as críticas? Você consegue lidar bem com críticas? Ou você é muito dependente de elogios? Como isso é? Como é esse feedback que você tem com a sua equipe? Por isso que nós precisamos precisamos criar um caminho, um diferencial na liderança terapêutica a partir da espiritualidade. E Freud e Viktor Frankl, eles tiveram uma distinção exatamente neste ponto. Porque Freud, como fruto de sua época, fruto do iluminismo europeu, ele submeteu o estudo da mente humana aos rigores científicos, tirando Deus ou qualquer citação religiosa, espiritual, da vida humana. Para Freud, talvez para alguns seja novidade, outros seja uma revisão, Freud tem o grande mérito
de conseguir criar a distinção entre consciente, pré-consciente e inconsciente. E a maioria das nossas feridas emocionais estão guardadas no inconsciente. O olhar reprovador, o grito, o choro inexplicável, a angústia inexplicável fazem parte do inconsciente. E são nessas coisas que nós nos agredimos uns aos outros. O inconsciente, depois Freud denominou o id, ego e superego. O inconsciente, ou o id, ele é uma herança de instintos. Você que já teve filho, ou você pode imaginar um bebê, o que ele necessita? Ele chora para mamar, ele chora se está com a fraldinha suja, ou se ele não está num bom ambiente para dormir. Os instintos primários da nossa vida é isso: alimentação, asseio e um bom lugar para repousar. Algum desses três itens não estando supridos, vai haver choro, vai haver angústia, a mamãe desliga a luz, ela sai do quarto, é como se a criança se sentisse abandonada. Então, muito das imagens de rejeição, de abandono, de angústia, de medo de coisas que justamente nós não soubemos explicar, é porque está no id, está no inconsciente. Esse é o mérito de Freud. Conseguiu dar nome àquilo que trazia angústias e que estava amarrado a um sistema emocional. Desligar a luz, fechar a porta ou bater a porta com força poderia simbolizar para a criança uma ameaça. No entanto, Viktor Frankl lembra que o id, ou o nosso inconsciente, não está apenas cheio de instintos. Ele também está carregado de religiosidade ou de espiritualidade. Assim como Carl Jung falou que o ser humano possui arquétipos, ou seja, uma espécie de uma base arquitetada que é base comum de todos os seres humanos. Todos os seres humanos se assustam com a morte, se alegram com a vitória, têm medos incomuns, possuem desejos incomuns. Isso é o arquétipo para Jung, que também colocou Deus nesse arquétipo. A busca por um sentido em Deus. Tanto é que ele escreveu um livro, O Homem em Busca de uma Alma. Então, dessa forma, Viktor Frankl e Freud, eles se diferenciam nisto, se distinguem nisso, aliás. Melhor a palavra distinguir. Para Freud, o id era apenas instinto. Em Viktor Frankl, o id estava também carregando uma espiritualidade. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é busca pelo sentido de vida. Para Freud, a religião era sublimação sexual. Abre aspas, era a neurose obsessiva da humanidade. Para Viktor Frankl, a religião era a expressão dessa espiritualidade. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se você pegar o seu smartphone, seu aparelho celular, e deixar ligado o Wi-Fi e caminhar pela sua quadra, você vai ver que a todo momento o seu Wi-Fi estará tentando se conectar a uma fonte. Até você parar na sua casa e colocar a senha e se conectar com a sua fonte de internet. A sua fonte, o seu provedor de internet, a sua senha, seria o resultado final, a religião. A espiritualidade seria a busca, a conexão a todo momento por algo maior. Então é nisso que Viktor Frankl diz que muitas pessoas sobreviveram aos campos de concentração, ao suicídio, ao horror de ver todo momento pessoas sendo castigadas, inclusive crianças, ao horror das câmaras de gás, ao horror das ameaças. Muitas pessoas sobreviveram porque encontraram na espiritualidade uma âncora e conseguiram transformar
a dor em valor de triunfo, de vitória. Para Freud, o id, o superego, era a formação de valores e normas sociais. Para Viktor Frankl, a formação dos valores e normas e regras, elas não são apenas sociais, elas são espirituais. Para Freud, essas normas eram a voz da consciência. Para Viktor Frankl, as normas e regras era a voz da transcendência. Veja só a diferença. Desta forma, Freud ele diz que Deus, a imagem de Deus, é apenas uma projeção daquilo que conhecemos como Pai. Para Viktor Frankl, diferente. Nós projetamos no Pai uma imagem de Deus. Os quais muitos teólogos, inclusive um teólogo chamado Carlos Barth, ele diz o seguinte, que os pais são representantes de Deus aos filhos aqui na Terra. Dessa forma, só vamos conseguir encontrar valores, sentido e propósito de vida quando estivermos conectados a uma fonte que vai além das regras da empresa, vai além das leis do nosso país, vai além daquilo que é certo ou errado que aprendemos dos pais. Nós vamos conseguir conectar sentido e propósito de nossa vida quando nos conectarmos a algo maior, a transcendência, aquilo que pode dar sentido. E quais são esses sentidos da vida? Como é que você pode sentir que a sua vida está fazendo algum sentido? Esse será o tema do próximo vídeo deste módulo da logoterapia. Um forte abraço, obrigado por nos assistir, até o próximo vídeo.